A tensão entre democracia e capitalismo é uma tensão muito crescente na discussão ideológica e em todo o debate político, porque é uma tensão que perpassa os espectros. Então, não é só um lado ou um campo político que questiona essa relação entre capitalismo e democracia, mas é todos os lados, né? Todo o espectro. A não ser o mais retardado liberal, progressista, eleitor do Partido Democrata dos Estados Unidos, que provavelmente vai ver que essa relação entre capitalismo e democracia ela é harmônica e ela funciona de todos os jeitos, né? A não ser essa figura. O Land, nessa parte 2 ele começa citando duas frases bem interessantes, porque para a harmonia do texto, elas vêm de duas perspectivas bastante opostas a todo o projeto, né? Porque, enfim, ele começa o texto citando uma frase do David Graeber, que é um antropólogo anarquista conhecido pela esquerda radical e tudo, e a Mariana Citrin, que, se eu não me engano, também é uma ativista, uma advogada estadunidense. Eu não sei se ela é radical, mas provavelmente ela é uma dessas liberais bem intencionadas que fala sobre a representatividade política e como a democracia precisa se corrigir em aspectos de raça, gênero e outras questões identitárias para, de fato, ser uma forma de organização para todos e para a maioria. E também cita uma frase do Mencius Moldbug, que é o Lord Sir dos neo-reacionários, né? Esse é sempre o problema com a história, sempre parece que acabou, mas nunca é. Então, essa segunda parte, o arco da história é longo, mas se inclina para o apocalipse zumbi. O Land, em termos gerais, ele vai descrever e vai tecer uma certa crítica contemporânea, num sentido e que eu penso que fica bem sintetizado assim, como chegamos até aqui. Como o problema deu tão errado. Por que as coisas deram tão errado? Acho que essa reflexão ela incorpora bem o tom dessa parte 2, né? Porque, enfim, a metáfora do apocalipse zumbi ela também perpassa todo esse trecho. E o Land ele faz uso do Moldbug, que no texto dele, né? No texto do Moldbug que o Land vai citar. Ele faz uma crítica enorme ao Richard Dawkins, que é esse grande nome aí do ateísmo, ou neo-ateísmo, sei lá, recente. Não recente, mas século XXI. E essa grande crítica que o Moldbug faz ao Dawkins vai sedimentar o grande intuito dessa parte 2 que eu penso, que é de entender duas coisas. A força que a catedral tem sobre as nossas vidas, né? De regular e controlar e arquitetar todos esses tentáculos aí pelas formas de dominação, né? Estado, política, representatividade, enfim, todas essas coisas. É o primeiro intuito dessa parte do texto, como também ilustrar uma certa falência de organização política do Ocidente, né? Que no caso é a democracia, e em proporções assim realmente religiosas. Então acho que essa segunda parte do texto do Iluminismo das Trevas ele teria essas duas razões, tanto uma crítica ao modelo de organização política, de forma política que o Ocidente optou e se organizou, como também essa identificação do quão intenso, do quão específico é o controle que a catedral impera sobre as nossas vidas. É um texto que faz muito uso do Moldbug, né? Que é muito importante aí pro Land. Ele começa o texto sugerindo essa questão da pesquisa no Google, né? É interessante que ele usa o ciberespaço como uma informação. E aí, quando você coloca democracia e liberdade, né, os termos, de maneira sombria, eles expõem um pouco, né, como essa tensão entre democracia e liberdade ela é bem forte.
O Land depois ele cita esse ensaio do Steve Hanke, né, sobre democracia e liberdade também, que ele vai falar um pouco da história dos Estados Unidos, né, como a palavra democracia ela não é citada nos documentos mãe assim do país, né, como esse termo ele não aparece com tanta frequência como supostamente alguns poderiam achar. Então, é, a grande máxima que o Land vai sentir desse ensaio do Steve Hanke é que, se a gente pega a história dos Estados Unidos, que é visto como o grande panteão da democracia, né? Inclusive a ponto de bombardear países e é, obliterar nações em troca de levar a democracia. Se a gente vê a história desse país como um exemplar de democracia e enxerga que na própria Constituição existe a ausência dessa denominação e que a Constituição estadunidense, em um certo sentido, ela não foi feita para o povo, de fato, né, mas para o governo se governar, a gente vê que a história da democracia ela é bem mais ácida e crítica do que normalmente nos é ensinado, né? Como o regime perfeito, como o auge da organização humana na Terra, enfim. A Constituição é um documento estrutural e processual que especifica quem deve exercer o poder e como deve exercê-lo. Muita ênfase é colocada na separação de poderes e nos freios e contrapesos do sistema. Não se tratava de uma construção ou fórmula cartesiana voltada para a engenharia social, mas um escudo para proteger o povo do governo. Em suma, a Constituição foi projetada para governar o governo e não o povo. Então, qual é a credibilidade teórica e histórica da democracia, né? Porque aí em seguida, ele vai perceber que na própria cronologia histórica, no próprio entendimento assim linear da história, as pessoas atrelam muito o surgimento da organização social e política, modelo democrático, com o avanço produtivo, né, do mundo, assim, de riqueza, de direitos humanos, de dignidade humana, etc. Mas eu também fico questionando o surgimento, pelo menos até da modernidade e da democracia como forma de organização mundial, é, como sinônimos desse avanço e desse aumento da produtividade, porque para o Land, na verdade, a democracia ela vai ser fundamentalmente improdutiva. Ela não vai, na verdade, significar esse avanço, né? Esse progresso, esse aumento da capacidade produtiva do mundo. Mas esse avanço que aconteceu ele é muito mais resultado de coisas como, por exemplo, a Revolução Industrial do que essa forma de organização política que a gente escolheu, né? Eu acho interessante também nessa segunda parte, porque essa crítica do Moldbug ao Richard Dawkins, ela sintetiza também discussões contemporâneas muito profundas sobre o caráter religioso que a catedral tomou, né? O Dawkins ele é um nome forte no ateísmo, mas o Moldbug ele tem essa tese de que na verdade o Dawkins ele segue assim uma linha cronológica de puro puritanismo, né? De puro cristianismo assim é, intenso, né? Nessa taxonomia histórica de referências, porque o Dawkins ele é o biólogo, ele é uma pessoa que deveria representar o lado da razão e do cientificismo e tudo, mas para o Moldbug ele identifica o Dawkins assim como um, um representante bem característico desse modernismo progressista, né? Dessa nova era onde a ciência ela se tornou muito mais uma religião do que do que uma forma de interpretar e conhecer a natureza como de fato ela é, né?
O puritanismo, para quem não tem em mente o que seja, ele é uma vertente da fé cristã desenvolvida na Inglaterra e que tem o Tocqueville aí muito próximo, porque o puritanismo ele é colocado em termos não só de uma doutrina religiosa, mas também de uma teoria política, né? E o puritanismo ele é bem resultado do calvinismo, né? Do, da coisa protestante, de toda essa repaginação que o cristianismo teve. E o Dawkins ele é muito indicativo do que acontece, né? De como a gente está, de como a gente chegou aqui, de como o Ocidente ele falhou e simplesmente faliu, né? O Dawkins é poderosamente indicativo. O próprio secularismo militante é uma variante modernizada do metameme abraâmico, em seu ramo taxonômico democrático radical anglo-protestante, cuja tradição específica é o antitradicionalismo. Então, basicamente o que ele está falando é que, usando esse referencial do Richard Dawkins, você pode chegar à noção de que o grande Deus que a gente tem hoje, né, que é a democracia, o universalismo e o progresso, são os resultados mais doentes desse fim de organização ali pós-Inglaterra, de criação desse novo mundo, né? Essa coisa anglo-protestante, porque o Moldbug até descreve, né, que os remanescentes do Cromwell, eu acho, né, o inglês lá, o líder da República, que influenciou muito também dentro do pensamento puritanista, é, quem participou dali foi para os Estados Unidos e fundou esse novo lugar, esse novo país, essa nova forma de organização democrata, anglo-protestante e cristã. Então, o, o ateísmo suposto do Dawkins, ele na verdade ele representa uma atualização consistente da reforma religiosa. E aí eu estou citando o Moldbug, guiada por um espírito de entusiasmo progressivo que supera o empirismo e a razão, enquanto exemplifica um dogmatismo irritável que rivaliza com qualquer coisa encontrada em tensões anteriores e com temas de Deus. O que a gente vê, além de todo esse movimento de influência da reforma protestante e é, da democracia sendo escolhida como uma forma de organização que não é colocada, não é pensada para a maioria desde o início, é também uma coisa que hoje em dia já é colocado em xeque, que é essa época colombiana, né? Essa época de Colombo, esse período caracterizado por essa desigualdade extrema nas relações internacionais e na geopolítica, onde existe só a liderança hegemônica do Ocidente na economia e na tecnologia, no poderio militar, que permitiu o Ocidente achar que pode subjugar e saquear o resto do mundo por séculos, né, desde a colonização. Então, esse diagnóstico do Moldbug sobre essa falência atual, por exemplo, do ateísmo do Dawkins por influência da reforma religiosa, para mim também ilustra perfeitamente a própria forma que a democracia vem se utilizando para pautar debates e pautar discussões assim de identidades e minorias e pecados originais. Já no final da parte, o Land ele chega assim, numa das partes mais polêmicas do Iluminismo das Trevas, que é sobre é, a discussão do racismo, né? A questão das raças do, dessa discussão da democracia. Porque é muito esquisito que uma série de coisas que deveriam fazer parte de um debate assim real, elas são colocadas hoje em dia em termos só de erro, né? Qualquer que seja a opinião de alguém sobre os respectivos méritos científicos da diversidade ou uniformidade biológica humana, certamente está fora de discussão que a última suposição por si só é tolerada. Então, o racismo ele acaba
hoje em dia tomando essa postura do pecado original, né? Da coisa que não, é, que não pode ser mais criada, né? Fomentada e pensada, né? O racismo é o mal puro ou absoluto. E apesar de, enfim, existir uma certa relevância em pautar essas discussões, o que deixa mais o tom de reacionarismo nessa parte, e que, em certo sentido, é um diagnóstico que faz certo, é que essa hegemonia progressista do Ocidente, de é, tudo tá dentro dessa ordem progressista, desse avanço constante, é que as coisas, por exemplo, como a ciência, a ciência a questão da igualdade, da tolerância, viram dogmas inquestionáveis. Então, por exemplo, a pandemia foi um momento que marcou isso de forma é, extrema, né? A ciência ela não é questionada, a ciência ela não é posta em prova, né? Tipo, a ciência ela tem que ser abraçada, tem que ser endeusada. Quando viva a ciência, toda essa lógica aí de, de substituição da fé religiosa por uma fé científica, ela na verdade foi muito rica. Foi basicamente o que aconteceu. Então, mesmo que as crenças universalistas progressivas sobre a natureza humana sejam verdadeiras, elas não são mantidas porque são verdadeiras ou alcançadas por meio de qualquer processo que passe no teste do riso para a racionalidade científica crítica. Eles são recebidos como dogmas religiosos com toda a intensidade apaixonada que caracteriza os itens essenciais da fé. E questioná-los não é uma questão de inexatidão científica, mas do que hoje chamamos de incorreção política e outrora conhecido como heresia. Então, de fato, questionar essa forma de mundo que foi se organizada tanto pela democracia como também pela falência do Ocidente, se tornou uma heresia. Se tornou uma heresia questionar todo o jogo que o Império faz. Se a gente vê nos termos hoje em dia do que os Estados Unidos e o que ele representa para o mundo, né, como, enfim, o Império do poderio militar, e essas discussões que chegaram nos outros lugares, muito por influência pela vitória do neoliberalismo da década de 90, como minorias e grupos identitários e feminismo e Black Lives Matter e comunidade LGBT, enfim, todas essas coisas, a gente vê que realmente se tornou herético você questionar qualquer postura ou qualquer avanço material dessas coisas. Se tornou herético você duvidar ou ficar contrário ao progressismo como essa força que de fato personifica a ideia de catedral, né? Como essa igreja pura e, e doutrinatória assim sobre as nossas vidas, né? A coisa do paradoxo da intolerância para mim ela também sintetiza isso perfeitamente, né? A histeria de que o intolerante ele é intolerável, ele tem que ser intolerado, né? De que qualquer possibilidade de debate, discussão e é, outra forma de lidar com as coisas não existe, né? Só existe a prova exata de que essa teia entre fé, ciência e democracia é, funciona muito bem e consegue controlar o Ocidente, consegue nos controlar muito bem. Então eu acho que essa parte 2 aí, já finalizando o vídeo, ela tenta tanto aprofundar essa percepção da catedral e como ela tem uma influência enorme na organização da democracia, como também essa reflexão de como chegamos até aqui, de como o entendimento da história e do surgimento dos Estados Unidos aí como hegemonia global, como líder, né, do mundo, também sintetiza e demonstra, expõe uma falência estrutural aí da reforma protestante, do cientificismo, da, dessa questão hiperticiosa e cyberpunk por excelência, né? Onde viemos parar, né? Qual é o futuro dos Estados Unidos? Então,
acho que finalizando por aqui, passei pelo texto inteiro, e pela parte 2 no caso, né? E aí na parte 3 fica mais intensa ainda essa, essa percepção do Land sobre sobre essa corrida, né? De como chegamos até aqui e qual é as possibilidades que se colocam no nosso futuro. Mas aí já é o próximo vídeo. Até mais, pessoal.